Sempre é um privilégio estar aqui com vocês, é um prazer imenso ter a comunhão do Senhor e podermos cantar músicas belas no dia que o Senhor nos convocou para adorá-lo. Louvado, bendito, engrandecido seja esse Deus, soberano Deus, o Deus da nossa salvação, o autor da nossa salvação e o autor da nossa história. E é sobre isso que nós vamos falar hoje pela manhã. Vamos falar a respeito do Deus que é o autor da nossa história. Quem é que gosta de ouvir uma história? As crianças que estão aí no fundo, não é? Quando a gente fala as crianças, metade é do Miguel, mas toda criança gosta de uma boa história. Eu, particularmente, cresci numa igreja e, de vez em quando, pessoas iam à frente dar o testemunho da sua vida, da sua conversão. E no ambiente que nós crescemos, quanto mais emocionante, mais terrível era a história da pessoa, era melhor. Mas nenhuma história se compara à história do sofrimento do nosso Salvador Jesus Cristo. E eu prefiro contar histórias que são reveladas por Deus, e a gente vai falar sobre a história de José. Seria motivo para a gente aqui gastar mais de uma semana, e gostaria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis 45. Nós vamos começar da história de José de trás para frente. Vamos começar de uma maneira diferente. Convido você a abrir sua Bíblia em Gênesis 45. Nós vamos ler os primeiros 15 versículos. Depois vamos saltar para Gênesis 50, do versículo 15 ao versículo 21. Assim diz a palavra do Senhor, Gênesis 45, de 1 a 15. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. Ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe: assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa e tudo o que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Capítulo 50. A partir do versículo 15. Capítulo 50, versículo 15. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo o que lhe fizemos.
Portanto, mandaram dizer a José: teu pai te ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: não temais. Acaso estou em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Vamos orar mais uma vez. Bendito Deus, eterno Pai, temos, pois, lido a Tua palavra, ouvimos a Tua voz, e neste momento rogamos o entendimento que vem do Espírito Santo. Pedimos que o Senhor possa iluminar as nossas mentes e corações, pela palavra que ouvimos e será agora anunciada ao Teu povo. Sabemos que é a voz de Deus que fala conosco, e por isso, ó Deus, conceda-nos sabedoria, discernimento e a dependência do Teu Espírito para que o Teu nome seja glorificado e para que a Tua igreja seja edificada, santificada dia a dia e sempre transformada à imagem do nosso eterno Salvador Jesus Cristo, nosso Senhor, em nome de quem nós oramos. Amém. Como eu disse, todo mundo gosta de uma história, mas aqui nós vemos o final dessa história. E o mais interessante é que essa história de José, ela não começou no capítulo 37. Lá no capítulo 37, Deus começa esta história de Jacó. Tinha José, e começa a falar da história de José. E vocês já conhecem a história de José, mas nós vamos voltar aqui traçando alguns pontos importantes. Mas eu queria voltar lá em Gênesis 15, no versículo 13. Onde Abraão, Deus falando com Abraão, disse: então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Nosso Deus é um Deus de promessa e Ele prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, de ti farei uma grande nação. E nessa promessa Deus diz que este povo que Deus faria a partir dele seria levado para uma terra, seria peregrina nesta terra, reduzida à escravidão e seria afligida por 400 anos. Repara que nessa promessa de Deus haveria o ponto em que a nação de Israel, em que o povo de Abraão precisaria ficar escravo, e ele ficaria então escravo no Egito. E o ponto interessante é que Deus, da promessa de Abraão, que ela foi renovada com seus descendentes, Isaque, Jacó, que depois tem um nome passado para Israel, ela continua e nós vamos observar como o Deus da história, que traça essa linha temporal, desde Abraão até a nossa narrativa que lemos aqui, como Deus controla absolutamente todas as coisas, inclusive o pecado dos homens. E essa promessa de Deus, ela vai se renovando e ela vai sendo manifesta. Quando voltamos para o capítulo 37, nós vemos o Deus da promessa, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Mas interessante no versículo 2 é que Moisés escreve: esta é a história de Jacó. Mas a história de Jacó começa em José. Tinha José 17 anos. Então começa a contar essa história. Mas José vivia então numa família conturbada. Se você acha que a sua família tem problemas, né? A família de José tinha muito mais. Era uma família complicada, mas embora existisse tantos problemas, tantas dificuldades e pecados dos homens, Deus ele faz cumprir a sua promessa. E Deus governa na história deste povo. Antes de falar da história de José, no capítulo 34 de Gênesis, há algumas narrativas e fatos importantes, como a fúria de Levi e Simeão. Quando
a sua irmã Diná é estuprada. Siquém se namora dela, quer casar com ela, faz uma aliança com Jacó. Os homens daquela cidade se circuncidam. E no momento que eles estavam sofrendo das dores, a fúria, então, desses irmãos de Levi e Simeão vem de maneira desaforada e eles acabam por matar todos aqueles homens ao fio da espada e assim profanam o sinal da aliança, que era a circuncisão. Posteriormente, há um grande momento no capítulo 35, que é a aliança de Deus novamente com Jacó em Betel. Deus reafirma a sua aliança, mas em meio a esse clímax de renovação da aliança de Deus, em que Deus pede para eles lançar fora os deuses, Deus ir livrá-los dos seus inimigos. Esse momento de clímax, ele é fechado e circundado por um outro problema. Um outro problema que acontece no versículo 32, quando Rúben, o primogênito, se envolve sexualmente com Bila, a concubina de Jacó. Isso aqui, nessa narrativa, não é à toa, e nós vemos os 3 primeiros irmãos, os irmãos mais velhos, cometerem atos que seriam algo lembrado no final de Gênesis, quando Jacó abençoa os seus filhos na bênção profética, em Gênesis 49, de 9 a 12. E aqui é interessante, quando a bênção recai sobre Judá, que é o 4º filho. E ele diz assim, em Gênesis 49, 9 até o 12, Judá é leãozinho, da presa subsiste, filho meu, encurva-se e deita-se como leoa, e como leoa, quem o despertará? O cetro, e aí quando fala em cetro, lembre de rei, cetro, não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló. Siló é, até que venha aquele a quem pertence o cetro. A ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho, a vide, e o filho da sua jumenta, a videira mais excelente. Lavará as suas vestes no vinho, e na sua capa em sangue de uvas. Você lembra de quem? Quem é o leãozinho da tribo de Judá, que morreria, que mancharia suas roupas do vinho, que é o sangue dele? Jesus. Seus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite. Repare que em meio a essa tragédia dessa família, dessa história de pecado, de confusão, em que irmãos profanam o sinal da aliança, em que o filho deita-se com a mulher do seu pai, há aqui o momento final de Gênesis falando a respeito dessas bênçãos, e por isso a bênção profética recai sobre Judá, de onde viria o Messias. Mas na história que nós vemos aqui de José, havia outros problemas com os outros irmãos, até mesmo com Judá. Lembra-se lá de Gênesis 37, os seus irmãos não se davam muito bem com José. No versículo 2, José trazia más notícias dos irmãos para o pai. Ele é aquele que dedurava os irmãos. Israel, por isso, amava mais a José do que a todos os filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Habitualmente, no versículo 4, vendo os seus irmãos que o pai amava mais a ele, a José, do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. A ponto de, em Gênesis 37, 11, seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava tudo isso consigo mesmo. E esses ciúmes dos irmãos, aqui no versículo 11, vem de uma narrativa em que José revela os sonhos que ele tinha. Ele era o queridinho, dedurava os irmãos, tinha uma túnica, se sobressaía em relação aos outros, e ele sonhava ainda, sonhava que seria líder e os seus irmãos se curvariam sobre ele. Depois vem um outro sonho, em que o sol e a lua também se curvariam diante dele, inclusive até os seus pais. E por isso os irmãos o odiavam, mas o pai considerava consigo mesmo toda essa revelação.
diante dessa raiva, eles então aproveitam uma oportunidade em que José vem até eles e o lançam num buraco, numa cisterna. E a seguir lhe vendem a uma caravana de ismaelitas. E José então vai parar no Egito, na casa de Potifar, escravo de Potifar. Mas a história para um pouquinho e mais uma vez você vê uma tragédia sendo narrada aqui a respeito dos irmãos de José, que é Judá, no capítulo 38. Judá então se afasta da sua família, se desvia da promessa de Deus, do seu lar, do propósito de Deus. Ele tem 3 filhos. O mais velho se casa com Tamar, morre. O irmão deveria casar com ela e conceder-lhe descendência. E para que isso não fizesse, ele praticava o coito interrompido e Deus então o mata. E Judá agora só tem um filho, que ele deveria casar com Tamar. Tamar, inconformada porque ele não casava, quando ele estava viúvo, Judá então agora vai buscar conforto, alento na prostituição. Veja como ele está longe dos caminhos do Senhor. Tamar então se veste prostituta cultual, concebe com ele, e em meio a essa história de pecado, nós vamos perceber que mesmo ressaltando aqui o texto, um capítulo inteiro falando do pecado de Judá, nós lemos na promessa de Deus sobre Judá, de que essa descendência dele, a prole da prostituição com Tamar, vai dar a descendência ao Messias Jesus. E esse é o Deus da promessa, capaz de pegar situações de pecado e transformar isso em propósito para a sua promessa na salvação do seu povo em Jesus Cristo. O texto então volta para a casa de Potifar, onde José ali teme a Deus, serve a Deus, Deus é com ele, ele se torna líder na casa de Potifar. Mas é traído pela mulher, acusado de tentativa de estupro da mulher de Potifar. Ele então é preso. E na prisão, junto com ele, havia 2 homens, mas antes dele revelar os sonhos do copeiro e do padeiro, ele torna-se líder também na prisão e ele torna-se destaque. Percebe que em meio a essas dificuldades, Deus era com ele, Deus trabalhava o coração de José e vai forjando a ele aquilo para qual ele foi chamado, que é líder. E agora ele lidera a prisão. E quando ele revela o sonho do copeiro, o texto mostra que o padeiro, reticente em contar o seu segredo, quando viu que a revelação do sonho do copeiro era boa, ele então resolve falar a respeito do seu sonho. Mas o sonho do padeiro é a morte, ele então é morto. E José pede ao copeiro, lembra-te de mim, eu estou preso injustamente. Mas esse homem esquece de José por 2 anos. Ele fica preso ainda mais 2 anos na prisão. Até que Faraó tem um sonho, e nesse sonho é revelado ali os milhos, as vacas, que haveria tempos de abundância, 7 anos de muita fartura e mais 7 anos de fome. E ele, perturbado com o sonho, José então revela o sonho, mas é interessante nessa narrativa, eu quero destacar o versículo 16 do capítulo 41, em que José fala para Faraó, não está isso em mim. Ou seja, o revelar os sonhos, mas Deus é quem dará a resposta. José não traz a glória para si. Talvez diferente do filho mimado lá atrás, que vestia túnica e se comportava de uma maneira que era odiado pelos irmãos. Agora ele já revela que algo havia mudado no seu coração, com certeza, mas ele aponta a autoria do que ele fazia para aquele que lhe concedeu esse dom, que é Deus. Ele então aconselha a Faraó que colocasse diante de Faraó, sobre todo o Egito, um homem sábio, ajuizado e sábio, no versículo 33. Faraó então diz no versículo 39, visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. De escravo, alguém que agora vai liderar o Egito, só estava debaixo de Faraó,
Passaram-se 13 anos. Do adolescente mimado de 17 anos a um líder com 30. Essa é a história, sofrimento de José. E essa história não mudou apenas José, mas também mudou seus irmãos. E nós falamos do pecado dos seus irmãos, né, dos primogênitos. E aqui, quando os irmãos, então, estão passando fome, já agora, nos anos de fome, Jacó, então, lhes envia ao Egito para comprar comida. E no primeiro encontro que nós lemos, já no final, em que ele se revela para os irmãos, no capítulo 42, versículo 21, disseram uns aos outros, esse é o diálogo entre os irmãos, Gênesis 42, 21. Na verdade, nós somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava, e não lhe acudimos. Por isso, nos vem esta ansiedade. Então, Rúben, aquele Rúben, que deitou com a concubina do seu pai, que tentou salvar José lá da cisterna, ele diz, não vos disse eu, não pequeis contra o jovem, e não quisestes ouvir, pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Aqueles homens então voltam com a comida, mas deixam Rúben ali. E quando voltam com Benjamim, José então pega a sua taça, simula que ele usava aquela taça para adivinhar as coisas, coloca nas coisas de Benjamim, e quando seus irmãos voltam com medo de serem presos, no versículo 32, porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo, se eu não tornar a trazer-te, serei culpado para com meu pai todos os dias. Rúben agora defende o seu irmão mais velho e se coloca à frente. Bem diferente daquela situação em que José estava no buraco padecendo e ele dizendo para não fazer aquilo, mas ele se ausenta. Então seus irmãos o vendem ao Egito. Agora não. Rúben é um Rúben diferente. Ele se coloca por fiador. Se é para fazer algo com Benjamim, que faça a mim. Percebe a mudança do coração? Judá, evidentemente, também se arrepende. A gente vai falar um pouquinho disso mais à frente. Agora, a postura é diferente. A postura é diferente destes irmãos, em que eles mostram que algo havia mudado no coração deles. E isso é interessante porque esses elementos dessa história que a gente tem lido, toda essa narrativa do sofrimento dos irmãos, traz o texto que nós lemos de Gênesis 45. E essa primeira abordagem dos irmãos, em Gênesis 45, de 1 a 15, e a segundo encontro, ressalta como Deus utiliza cada elemento dessa história para ensinar aqui sobre perdão, sobre salvação do povo da promessa. Era necessário que este povo fosse levado ao Egito para fugir da fome e ser salvo, como José coloca aqui. Mas era necessário cumprir a promessa que Deus fez lá em Abraão, que este povo também padeceria 400 anos ali no Egito. Mas percebe como José, o líder, agora age de forma diferente. Ele poderia se vingar de todo o sofrimento que seus irmãos lhe causaram. Mas no texto que nós lemos, ele acolhe os irmãos. No versículo 4, diz, agora, achegai-vos a mim. Ele pede que seus irmãos se aproximem dele. Ele aponta o pecado deles, no mesmo versículo 4, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Ele não deixa de lembrar do pecado dos irmãos, mas ele acolhe os irmãos, achegai-vos a mim. Ele aponta o pecado deles, mas José fala ao coração deles. Repara no versículo 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou. Como lemos no capítulo 42, versículo 21, em que Rúben diz que eles eram culpados,
Vimos a angústia da alma quando nos rogava, e agora sobrevém sobre nós essa grande ansiedade. E ele diz que agora se requer o sangue, né, do nosso irmão que foi derramado ali, vai cair sobre nós. Perceba a angústia, o sofrimento desses irmãos, porque este pecado estava atormentando o coração deles. E diante daquela situação, eles estavam percebendo que eles precisavam pensar sobre aquilo, mas mostram atitudes diferentes. Mas o que nós queremos ressaltar aqui é que essa angústia dos irmãos mostram o que acontece quando nós não confessamos pecado, quando nós não nos arrependemos e quando o pecado consome o homem por dentro. E é assim que o Salmo 32 diz, no versículo 3: enquanto eu me calei, os meus ossos envelheceram, pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. E os irmãos agora de José estão sentindo a mão de Deus pesar sobre eles. E o meu humor, a minha alegria, não é? Se tornou sequidão de estio. O pecado seca a alma. O pecado rouba a alegria. O pecado rouba o brilho dos olhos. Mas quando o pecado é confessado, o Salmo 32 começa dizendo: feliz, bem-aventurado, muito feliz aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Ele continua no versículo 5: confessei-te o meu pecado. Em minha maldade não me encobri, dizia eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Tu perdoaste a maldade do meu pecado. O pecado encoberto seca a alma. O pecado confessado e colocado ao trono da graça de Deus traz a devida alegria. José, então, diante daquela situação de humilhação dos seus irmãos, a gente percebe um outro princípio importante quando estamos falando de ofensa entre pessoas. Ele enxerga por cima da ofensa. Como se ele se deslocasse daquela situação, se afastasse dela e olhasse de cima para baixo e percebesse aquilo tudo, não pontualmente naquele momento, mas ele enxerga aquele momento, lembrando da sua história, de como Deus controla toda a história. Ele lembra de um princípio muito importante que é a providência divina, em que acima daquela relação problemática, em cima do pecado dos seus irmãos, ele percebeu que aquilo foi um instrumento que Deus usou para que eles tivessem vida. Ele então olha por cima. Versículo 7 ele diz: Deus me enviou adiante de vós para conservar sucessão na terra e para preservar a vida e trazer sobre vocês grande livramento. No versículo 8, não fostes vós que me enviastes para cá. Veja como ele olha por cima do problema. Claro que foram os irmãos que fizeram isso. Os irmãos o venderam como escravo. Mas ele diz: isso que vocês fizeram não foi vocês que fizeram, não foi vocês que me trouxeram para cá. Ele não deixa de responsabilizar, lembra? Eu sou José que vocês venderam. Mas ele percebe esse pecado numa dimensão maior, em que Deus está controlando todas as coisas, inclusive o pecado dos irmãos. Diante da soberania de Deus, é Deus quem me enviou para cá. Sim, Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e governador de toda a terra do Egito. Mais ou menos José está fazendo o seguinte com eles: vocês lembram daquele sonho que eu tinha lá atrás? Então, é Deus quem cumpriu a sua promessa e fez todas essas coisas. Ele tinha motivos suficientes, José, para adotar uma postura diferente. Deus se esqueceu de mim. Né? Ele ficou preso quanto tempo? Sofreu quanto tempo? Na casa de Potifar fez o certo e foi preso injustamente. Na prisão ele revela os sonhos dos seus amigos e é esquecido pelos seus amigos. Ele foi traído pelos próprios irmãos e odiado pelos próprios irmãos. Foram 13 anos. 13 anos de sofrimento. Mas tudo para quê? Para que Deus ensine para nós o que ele revela em Isaías 55, 8 e 9. Os meus pensamentos
não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Se a sua vida tem problemas, se você tem sofrido, se a sua história é uma história difícil, lembre-se que o Deus da história está controlando todas as coisas. E assim, nos apresenta um propósito muito maior daquele que a nossa condição humana é capaz de enxergar. Eu lembro de um fato de um pastor Jairo Cáceres, que vocês já ouviram muito falar, coordenador da editora Nutra, vocês têm vários livros aqui. Eu não sei se o Jairo já esteve aqui com vocês, não. Mas o pastor Jairo Cáceres conta a história de uma mulher que havia sido abusada na sua infância e sofria com aquilo durante muitos anos. E todas as vezes que Jairo encontrava com ela, que ela encontrava com o pastor Jairo, ela então o abraçava, chorava e sempre, nas suas lágrimas, dizia e perguntava para o pastor: pastor, por quê? Por que eu? Não me importa a dor e o sofrimento que você passou. O que nós temos que fazer é como José, que por mais que tenha situações difíceis, de conflito na casa, eu acho que uma casa tão problemática como a de José é uma casa problemática, a ponto de querer matar o próprio irmão. Lembre-se que há um Deus soberano. E como Paulo diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E é dessa cena trágica que Deus traz o Messias Jesus Cristo. É de Judá, uma história terrível de Gênesis 38. Mas os caminhos do Senhor, os pensamentos do Senhor são muito maiores. Somente Deus faz do pecado instrumento para evidenciar a sua graça. Somente Deus é capaz de fazer isso. Portanto, não me importa o seu passado. É preciso entender de uma maneira, como José está fazendo aqui. Enxergue todos os fatos da sua vida, todos os elementos que nós falamos aqui, dos irmãos, de Judá, de Rubem, cada elemento da sua história. Ela te conduziu até aqui hoje. Para que Deus possa fazer resplandecer a sua mão poderosa, assim como ele fez com José. E agora José, transformado, líder, o que ele faz? Serve o seu povo. No finalzinho aí de Gênesis 45, do texto que nós lemos, o versículo 9 a 11, ele fala que Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito. Mas ele abraça a sua família, habitarás na terra de Gósen, no versículo 11, aí eu te sustentarei. Ele dá ordem a seus irmãos que regressem para trazer o seu povo, acolhe e o sustenta e sacia a fome deles, mas não deixa de anunciar a sua glória. No versículo 13, anunciai, meu Pai, toda a minha glória no Egito. E tudo o que tendes visto, apressai-vos e fazer descer meu Pai para aqui. Mas quando José anuncia a sua própria glória, desde a sua juventude, ele sempre apontava para o autor da glória. Não era para ele. Ele sempre apontou para Deus. Por isso agora ele é capaz de perdoar o pecado dos irmãos, acolher a sua família e agora servir a sua família. Se a nossa comunhão com Deus não está boa, nós não conseguiremos servir as pessoas e nos relacionar com as pessoas. A lei de Deus é dividida em duas partes. Os primeiros mandamentos tratam da nossa adoração a Deus. E os outros mandamentos, a maioria, retratam da relação interpessoal. Se eu não tiver uma comunhão sadia com Deus, você não terá uma comunhão sadia com as pessoas e será incapaz de servir as pessoas. O sofrimento forjou um líder,
um verdadeiro líder que, apesar da sua autoridade, serve a sua família. Por isso, Atos 7, de 9 a 10, o testemunho de Estevão é importante e diz que Deus lhe concedeu também graça e sabedoria perante Faraó. Assim como Deus é capaz de conceder a você graça, sabedoria, para que você possa fazer como José fez. O sofrimento de José fez mudá-lo por dentro, de um adolescente mimado a um líder nato. E ressaltou o fortalecimento em todos os passos dele, para o seu propósito, para o seu chamado de ser líder. E assim ele foi construindo a liderança de maneira sábia. Agora ele então perdoa os seus irmãos. No finalzinho do texto que lemos, do capítulo 45, versículo 14 e 15, lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão chorou. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Isso é perdão. Perdão não é simplesmente dizer, eu te perdoo. Perdão não é esquecer. Perdão é pegar a ofensa que está diante de você e seu irmão. Você sabe que aquilo existe. Você traz aquilo para trás. E agora, a atitude de perdoar significa, eu consigo me relacionar com você. E este pecado não está mais entre nós. Por isso ele abraça os irmãos, ele beija os irmãos, porque ele entregou a justiça do pecado dos irmãos a Deus. E entendeu perfeitamente como Deus soberano controla toda a história e que aquele sofrimento que os irmãos lhe causaram era instrumento de graça do Senhor. Finalmente, vamos para a segunda parte que nós lemos do capítulo 50, os últimos 6 versículos, que, como nós falamos, os irmãos estão arrependidos, José havia-os abraçado, havia-os perdoado, mas no versículo 15, eles temem o irmão, depois que o pai deles morreu. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram, é acaso de José nos perseguir, nos retribuir certamente o mal com todo lhe fizemos? Estavam com medo. Erradamente, óbvio. Eles então preparam um caminho, mandam um mensageiro dizer, olha, meu pai falou para você, José, nos perdoa. E expressam, mais uma vez os irmãos expressam agora, diante de José, no versículo 17, a segunda parte, o versículo 18, agora, pois, te rogamos, José, que perdoes a transgressão dos servos de teu pai. José chorou enquanto eles lhe falavam. Chorou, vendo a miséria do coração deles e a falta de sabedoria de entender tudo aquilo que José já havia explicado. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante deles e disseram, eis-nos aqui. Eis-nos aqui. José, somos os teus servos. Eles se humilham diante de José. Bem diferente daqueles irmãos que o jogaram na cisterna. Agora são eles que se jogam na cisterna e colocam José de fora do buraco. Somos teus servos. Faça com a gente o que você quiser. Mas essa atitude deles é uma atitude que não é muito correta. E José então vai, de maneira amorosa, dizer, não tenham medo. Mais uma vez ele acolhe esses homens angustiados, atormentados, humilhados pelo que fizeram, arrependidos. José diz, não tenham medo. Acaso estou eu em lugar de Deus? José, mais uma vez, entrega todo aquele problema às mãos daquele que é Deus, soberano Senhor. E é isso que Paulo ensina em Romanos 12, 19 a 21. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Ele completa no versículo 20, continua, desculpe. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. 21, não te deixes vencer o mal,
mas vence o mal com o bem. E é isso que José está fazendo aqui. Com certeza ele já se irou muito com os irmãos. Os 13 anos em que ele ficou preso, eu tenho certeza que não havia uma noite sequer que José se lembrasse do que aconteceu com ele. Mas diferente daquela senhora que eu disse que todo dia que encontrava com o pastor Jairo, chorava e ficava remoendo o seu pecado. E como um hamster que fica naquela rodinha lá na gaiola, corre, 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 não sai do lugar e sofre, sofre, sofre. José seguiu sua vida adiante e não ficou remoendo o pecado dos irmãos. Nem tampouco irado. Você não vê um José triste, deprimido na prisão, sem querer servir, sem querer trabalhar. Uma atitude muito diferente. Agora esse homem, José, que passou por aquilo tudo, teve as respostas adequadas diante da sua angústia, ele então se transforma no pastor dos seus irmãos. Ele aponta para a providência divina no versículo 20. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Ok, vocês pecaram. Mas Deus tornou este mal em bem para fazer, como vocês estão vendo agora, que se todo mundo conserve a vida. Mais uma vez, ele mostra para aqueles homens como se deve olhar o sofrimento. Não com comiseração, não se secando por não confessar pecado, nem tampouco se corroendo por tristeza e culpa. Mas ele mais uma vez diz no versículo 21, e ele pastoreia o coração dos irmãos: não temam, pois eu vos sustentarei a outros, vós outros, e a vossos filhos. E o texto termina de uma maneira brilhante. José os consolou e lhe falou ao coração. Não tem como deixar de comparar e lembrar daquele que acolhe o oprimido, daquele que sustenta o oprimido, daquele que dá fome, dá comida a quem tem fome e que sacia todas as nossas ansiedades, necessidades, tristezas e angústias. José se torna aqui o pastor dos seus irmãos, nos fazendo lembrar da figura do grande e bom pastor Jesus Cristo. Quando José sonhou e foi desprezado pelos seus irmãos, Jesus também, como diz Isaías 53:3, era desprezado, mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. José sofreu sim, mas Jesus sofreu todas as dores. José foi humilhado, julgado de forma injusta, contado com malfeitores. Jesus também, Isaías 53, versículo 7, foi oprimido, foi humilhado. E você lembra da sua morte? Ele foi contado com 2 malfeitores, um à sua direita, o outro à sua esquerda. José foi instrumento de Deus para livrar o povo da fome. Isaías 53:12 diz: lhe darei muitos com sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. E assim como José intercede a Faraó para que os seus irmãos pudessem ser acolhidos e protegidos e ter a fome saciada, Isaías 53:12, lá no final diz, pelos transgressores, ele intercedeu. José não julgou com usurpação a glória de Deus. Quando anuncia sua glória, ele aponta sempre para a glória de Deus, e é isso que Faraó diz: eu vejo em você o Espírito de Deus. Não há homem sábio no Egito que possa desempenhar essa função. É você, José. Mas José aponta a glória para Deus. Jesus, lá em Filipenses 2:5-8, tendo em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, porque Jesus, subsistindo em forma de Deus, também não quis usurpar, roubar a glória que é de Deus. Não julgou com usurpação ser igual a Deus. Mas ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornou-se em semelhança de homens, e quando foi reconhecido como homens como nós, Jesus a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. É aquele que lavou os pés dos discípulos e foi obediente até o final. José perdoou o pecado de seus irmãos.
Mas Jesus, no Salmo 103:3, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. José perdoou aquele pecado lá atrás, de jogarem ele no buraco. Mas Jesus é aquele que perdoa todos os pecados, não só um. Ele sara você de todas as suas enfermidades, não importa o seu sofrimento. Não fique se perguntando por quê, mas busque o ombro de Cristo. Busque o seu trono de graça, porque Ele perdoa todas as suas iniquidades. É Ele quem sara todas as tuas enfermidades. É Ele que controla toda a história, inclusive a sua. E finalmente José termina essa narrativa que lemos, pastoreando o coração dos seus irmãos. E Hebreus 13, de 20 a 21 diz: o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, aquele Deus da paz que ressuscitou Jesus, esse Senhor é o grande pastor das ovelhas. A história de José aponta para uma história muito maior. A história de redenção do seu povo. José salva a sua descendência da fome e os leva até o Egito, cumprindo a promessa feita a Deus a Abraão. Mas havia uma história muito maior, que é a história do Messias, Jesus. Não podemos ler a história de José sem lembrar da maior de todas as histórias, que é a história da redenção da humanidade por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque assim como José foi tirado do buraco da cisterna e foi colocado num trono temporário, Jesus foi retirado de uma tumba, ressuscitou. E como nós lemos hoje, contemplem o trono de Deus, a sua glória revelada na pessoa do Filho, que reina e reinará eternamente. Filipenses 2, continua no versículo 9. Jesus, depois de se humilhar, se esvaziar, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e inclusive debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Inclusive até os demônios reverenciam Jesus e reconhecem Ele como sendo o Filho de Deus. Essa é uma história emocionante, sem dúvida alguma. Uma história repleta de detalhes. E nós nos identificamos com ela. Por isso precisamos parar para pensar sobre perdão. Se você tem alguma situação na sua vida de alguém que lhe ofendeu, ou alguém que você ofendeu, e que você não fala com ela há anos, haja como José, que assim que encontra os irmãos, venham até mim, fale ao coração e comunique o propósito muito maior, que é o perdão em Cristo. A relação de ofensa entre os irmãos, ela deve nos lembrar da nossa relação de ofensa com Deus. E que em Cristo Ele perdoou todos os nossos pecados, todos. Por que você não quer perdoar o pecado do seu irmão? Um pecado. Se Jesus perdoou todos. Vá até a pessoa, confesse o pecado, ore a Deus, peça aconselhamento, mas se reconcilie. Como eu disse, a comunhão com seus irmãos ela vai estar sadia, primeiro, se a sua comunhão com Deus estiver em dia. Lance o pecado e a ofensa para trás, como eu disse. Pega lá o pecado. Não é o inário não, viu? Mas é. Pega o pecado, jogue para trás e se relacione com a pessoa, ama. Sirva. Sirva ao seu ofensor. Porque foi isso que Jesus fez. Nós ofendemos a Cristo e Ele nos serviu e deu sua própria vida. Por que eu não haveria de dar a minha vida pelo meu irmão, até mesmo pelo meu inimigo? Essa história fala de vocação, de um chamado. Deus tem um chamado para José e tem um chamado para você. Como eu disse, a sua história lhe trouxe até aqui. E como tem sido conduzida essa história?
como você tem olhado o seu passado, colocado ele no devido lugar. Aliás, é o título de um livro da editora Nutra. Colocando o seu passado no devido lugar, está ali. Para que você possa entender como José e dizer, foi Deus quem fez tudo isso. De forma que Deus não é autor do pecado, mas Ele controla o pecado de todos. Tudo está sob o seu controle. Por mais que você tenha sofrido e sido injustiçado, Deus controla cada segundo, cada momento, cada circunstância, cada pessoa. Para trazer você para um plano glorioso de salvação, como foi com José e sua família. Em Cristo, nós temos a verdadeira esperança, e a nossa esperança está lá em Apocalipse 22, 1 a 5, eu termino lendo esse texto. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma à outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá outra maldição. Nela estará o trono de Deus, o Cordeiro. Da música que nós cantamos quando começamos o domingo hoje. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face. Queres ver a face de Deus, que é invisível? Nós veremos Cristo, não Deus. Deus é invisível. Mas nós veremos Deus personificado na pessoa de Jesus Cristo. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então, já não haverá noite. Sabe aqueles dias que parecem uma noite eterna? Que só você sabe. Quando você chorava, quando você sofria, já não haverá noite. Nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol. Tudo aquilo que você usa hoje para tentar tirar um pouco da sua dor, do sofrimento, e eu gosto muito de fazer algumas comparações aqui no texto, eu falaria, lá não haverá noite. Você não vai precisar da luz da candeia. Você não vai precisar de Rivotril para dormir. Você não vai precisar de mais nada que possa te ajudar a melhorar a sua saúde. Nada vai poder substituir aquele que brilhará e que nos trará luz. Muito menos o sol. Porque o Senhor Deus brilhará sobre eles. E reinarão pelos séculos dos séculos. A história de José nos leva à história do Cordeiro, Jesus, que brilhará eternamente, e nele toda a nossa dor terá fim. John Piper escreve um texto, a pergunta crucial, abro aspas, a pergunta crucial para a nossa geração, e para todas as demais é esta: se você pudesse ter o paraíso, sem doença, com todos os amigos que já teve na terra, todas as comidas das quais gosta, todas as atividades de lazer que aprecia, todas as belezas naturais que você já contemplou, todos os prazeres físicos que já experimentou, lá não vai ter conflito humano, desastre natural. Você se satisfaria com tudo isso, caso Cristo não estivesse nesse paraíso? O céu só é o céu, porque Cristo habita ali. E eu não posso desejar mais nada que não seja Jesus. É por isso que nele a nossa história faz sentido. O sofrimento faz sentido. O perdão faz sentido. A alegria faz sentido. E também a tristeza. Os bons sentimentos e também os maus sentimentos. Porque por ele, para ele, são todas as coisas. E nada está fora da sua soberana luz, amor,
poder, majestade, controle, conforto, alegria e paz. E é por isso que nele encontramos o verdadeiro e eterno alívio da nossa dor, porque ele sofreu todas as dores. Por isso, achegue-se ao seu trono de graça. Lance sobre ele a sua história e peça a iluminação e sabedoria do Senhor para que você possa crescer com tudo isso e perceber que ele está te transformando à imagem de Jesus Cristo, com quem você se identificará no céu. Amém? Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Deus, pela tua palavra revelada. Obrigado porque no Senhor temos a nossa esperança. E nós podemos crer que o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, está de braços abertos para perdoar todos os nossos pecados e iniquidades, inclusive pecado dos nossos amigos e próximos que também já nos ofenderam. Ajuda-nos, ó Deus, a entender o propósito eterno e soberano que o Senhor tem feito em nós, os teus servos, os teus filhos, em nos transformar à imagem de Cristo, mesmo com todo o sofrimento que passamos, para buscar sermos como Ele é, perfeito, majestoso, e podermos, sim, ó Deus, eternamente compartilhar da herança que foi destinada a teu Filho, que Ele estendeu a nós por meio da sua cruz. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor fala conosco. E mais uma vez rogamos a tua sabedoria, entendimento, discernimento, para que toda a nossa história possa ser devidamente iluminada pelo teu Espírito e possamos buscar na palavra a instrução adequada para interpretar cada passado nosso, para que possamos fazer um presente diferente, lembrando que o nosso futuro, a nossa coroa, a nossa alegria não está em nada que não seja a pessoa de Jesus Cristo. Em nome de quem nós oramos, agradecidos hoje e eternamente. Amém.